A unidade 2 da disciplina de Cinesiologia e Biomecânica, vamos continuar vendo alguns conceitos importantes para o desenvolvimento do nosso conhecimento. Nós vamos hoje começar pelas leis de Newton, que nós estudamos na física. Vamos ver agora um pouco dessa lei de Newton aplicada ao corpo humano, à nossa profissão. Então, a primeira lei de Newton, ou seja, a lei, princípio da inércia, ela mostra que o seu corpo está inerte, mas se ele está em cima de um veículo que está em movimento, o seu corpo passa a ter o movimento que aquele veículo está. Com isso, você entende muito bem os acidentes, As pessoas são arremessadas do veículo, arremessadas no solo. Então, a primeira lei de Newton trata da inércia. A segunda lei de Newton é a massa, é o princípio da aceleração, ou seja, o movimento em si. Então, quando você aplica uma força que gera o movimento, essa força para deslocar o objeto, ou seja, a massa, em uma determinada velocidade, a aceleração. Então a força pode aumentar como pode diminuir para realizar o mesmo trabalho. No nosso corpo humano, nós estamos nos referindo às articulações, aos movimentos que o corpo realiza, Graças à força aplicada em um eixo, que é a articulação, nós conseguimos nos deslocar, andar por aí, saltar, pular, correr, E a terceira lei de Newton, essa é muito interessante, que é a lei de ação e reação. Quando você aplica uma força em igual condição a outro objeto, esse objeto absorve a energia aplicada a ele e ou retorna para você, ou absolve e vai se deslocar, como num jogo de sinuca, onde você bate numa bola, ela se choca com outra bola, aquela bola para e a que ela se chocou vai se deslocar, porque a energia foi passada para ela. Agora, o interessante é quando você salta de um local mais alto, por exemplo, de uma escada, de uma árvore, quando você cai no chão, a energia que você tem do seu corpo é projetada contra o solo. Só que o solo, ele não absorve a energia. Então ele pega essa energia e retorna para você, na mesma proporção que você se jogou a ele. Com isso, essa energia retorna para você e os seus ossos quebram. E aí você tem uma fratura. Então, é importante que quando você aplicar uma força, saiba que essa força, essa energia aplicada a outro objeto pode retornar para você. Então, nunca dê um soco na parede, porque a energia vai retornar para sua mão e você vai quebrar os ossos. Diferente de você cair na água, por exemplo. Quando você joga o seu peso na água, você dá um soco na água, a água absorve essa energia e ela é dissipada por ela. Então, não retorna para você. Muito bem, vamos falar de um item extremamente importante, que é o nosso sistema de alavancas. Para a fisioterapia, ela ajuda bastante a você entender os exercícios que serão feitos com o seu paciente, as coisas que vocês vão evoluir em relação ao tratamento. Então é importante você entender que o sistema de alavancas não é simples, você precisa ter um pouco de atenção para você entender. O sistema de alavanca, ele tem 3 elementos principais, Eu vou marcar para vocês aqui, estou mostrando no cursor, ele tem o ponto fixo ou o ponto de apoio.
ele tem o braço de força e o braço de peso ou de resistência. Então observe a imagem aqui do índio deslocando uma pedra. Ele fez um apoio com uma pedra, é um apoio fixo, e ele usou uma madeira para fazer os braços de alavanca. Reparem que ele está tentando deslocar uma outra pedra. Então, do ponto fixo, a madeira que está apoiada ali, até o apoio na pedra, nós vamos chamar de braço de peso, ou braço de resistência. E essa, da madeira até o braço do índio, o índio vai fazer força, então o índio vai puxar para baixo e a pedra vai ser jogada para cima. Então, do ponto fixo até o braço do índio, nós vamos chamar de braço de força ou de potência. Então, qual foi o segredo que ele usou aqui? Ele está usando um braço de força maior do que o braço de resistência. Então, ele vai fazer menos força para deslocar esse objeto. É igual você tentar trocar o pneu com aquela chave de roda que eles vendem no carro. O braço de força, ou seja, aquele braço que você coloca a mão para empurrar a chave, ele é pequeno. Então você tem que fazer muita força. Se você tivesse um braço numa chave de roda que fosse grande, você faria menos força. Quanto maior for o braço de força que você vai usar naquele caso, menos força você vai fazer. Então vamos recapitular. 3 elementos que as alavancas vão precisar ter. 1. Ponto fixo, braço de força e braço de peso ou de resistência. Então vamos à classificação das alavancas. Nós temos 3 tipos de alavanca, 3 classificações. As alavancas de primeira classe, ou chamadas também interfixas. Então fiquem atentos aos 3 elementos que ela tem para nós. Então ela tem o ponto fixo e de um lado fica o braço de força, do outro lado fica o braço de resistência de peso. Ou seja, o ponto fixo está entre os 2 braços. Como aquela gangorra de parque de diversão, aonde você senta de um lado, o outro senta do outro e vocês vão se impulsionando, um levantando o outro. Aquilo é o exemplo mais clássico de uma alavanca do tipo 1, ou interfixa. O eixo fica no meio, um braço e o outro, e vocês ficam balançando um com o outro. No corpo humano, você tem esse tipo de alavanca. Por exemplo, aqui na base da cabeça, lá no Atlas e no Axis. Então você tem a cabeça, você tem músculos que puxam a sua cabeça para trás e você tem músculos que puxam a sua cabeça para frente. Então a articulação, o Atlas está com a cabeça apoiada e o peso puxa a cabeça para baixo. E os músculos posteriores puxam a cabeça para cima. Então você tem aí um exemplo no corpo humano de alavanca tipo 1. O segundo sistema de alavancas, ou a segunda alavanca que nós vamos estudar, é a alavanca de classe 2 ou interresistente. Olha que engraçado. Essa alavanca, ela é muito comum no carrinho de mão. Você já deve ter visto aí um carrinho de mão, alguém transportando areia, né, num carrinho de mão. Como é que funciona o carrinho de mão? O carrinho de mão tem a roda na frente, ou seja, o eixo está na frente, vem a caçamba do carrinho e depois da caçamba do carrinho vem o braço que você segura. Então, nesse caso, eu estou mostrando aqui com o cursor, o eixo, ou seja, o ponto fixo, é na frente, próximo ao eixo
fica o braço de resistência ou de peso. E o braço de potência fica maior, mas na mesma direção, fica maior do que o outro. Nós não temos esse tipo de alavanca no corpo humano. Nós temos esse tipo de alavanca não acontece porque o músculo teria que estar à frente do braço que ele vai movimentar, então não tem. Agora, existem condições em que você poderia ter uma alavanca de segunda classe sendo aplicada. Então, eu prefiro que você não se desespere e entenda que você não terá alavancas de segunda classe para você se preocupar no corpo humano. Vamos à alavanca de terceira classe ou a interpotente. Essa sim é a alavanca que predomina no seu corpo. Então a alavanca do tipo 3 é aquela alavanca que predomina no seu corpo. Como ela funciona? Ela funciona com um ponto fixo, você está vendo aqui o ponto fixo, eu estou mostrando no cursor. E logo depois do ponto fixo vem o braço de força, que no caso do corpo humano é o músculo. Então você repare que no corpo humano os músculos eles estão fixados muito próximo às articulações. Então isso aí requer uma força maior. Olha aqui no desenho, você tem o cotovelo, né, ele está levantando um peso, você tem a articulação do cotovelo, que é o eixo ou o apoio, ponto fixo, e você vem um músculo fixado ali. Da onde o músculo está fixado até o apoio, o eixo, nós vamos ter o braço de força. Repare que o resto do braço do paciente é o de resistência ou de peso. Então, a alavanca tipo 3 é aquela onde o braço de força está próximo ao eixo. E esse é o que mais você vai encontrar no corpo humano. Quase na sua totalidade você vai encontrar com alavanca tipo 3. Muito bem. Vamos falar de movimento. Nós temos o movimento linear, que é aquele movimento em linha reta, sem formação de ângulos, e nós temos o movimento angular, né? Então, o interessante é que o caminhar, como você está vendo aí na imagem, o caminhar, ele não é um movimento linear. Quando você fala para o seu paciente, ande em linha reta, o movimento linear ele está no que você pediu, para ele andar em linha reta. Mas o apoio do pé, o movimento do impulso com a perna e tudo mais, e ele vai ter aí o movimento geral, ou seja, ele vai ter um movimento angular, porque ele vai andar em linha reta, mas o corpo vai levantando e abaixando em ângulo. Então, se você fosse avaliar o caminhar de uma pessoa, ele caminharia assim, ó, em movimentos ondulatórios. Em linha reta, mas em movimentos ondulatórios. Vamos agora ao que a gente chama de planos e eixos, né? E essa daí é o ponto-chave para que a gente possa entender muita coisa, tá? Então vamos lá. Planos e eixos. Isso aí já pode ter sido visto em algum momento, por exemplo, na anatomia, em que a gente sempre trabalha com planos e eixos. Então, as articulações do tipo sinovial, ou seja, aquelas articulações que têm líquido sinovial umedecendo, lubrificando os seus componentes, essas articulações elas têm eixos, planos e eixos que vão fazer com que ela se movimente.
Então, graças a esses movimentos, você vai ter o que nós chamamos de conjuntos de movimentos. Eles são aos pares. Então vamos a eles. Quais são os movimentos que a articulação sinovial realiza? Ela realiza o movimento de flexão e extensão, adução e abdução, rotação interna e rotação externa. Estes são os movimentos que ela vai realizar. Mas você tem outros movimentos em articulações específicas que apresentam os mesmos movimentos, mas recebem no corpo humano denominações diferentes. Então você tem a flexão e a extensão no ombro, né, em articulações do seu corpo, mas no tornozelo você tem a dorsoflexão e a extensão seria a flexão plantar. Você tem um movimento de rotação interna e rotação externa, mas no antebraço você tem um movimento de pronação e supinação, que são os dois movimentos atípicos, além dos que a gente já viu. Todos eles são realizados em planos e eixos. Então vamos a eles. O plano é como você enxerga a pessoa. Então você está me vendo, você está me olhando de frente. Então você está me olhando, você está me vendo em um tipo de plano. Se eu ficar de lado, você agora passa a me ver lateralmente. Então eu mudei o meu plano. E se você estiver de cima, você vai olhar a minha cabeça. Então você vai ter um terceiro olhar, uma terceira visão. Então nós temos 3 planos. Vamos entender quais são esses 3 planos. Para você me ver de frente, eu fui cortado ao meio nesse sentido. Aqui eu tenho uma sutura, né, chamada sutura coronal. Então eu fui cortado na sutura coronal e agora eu fui dividido em anterior e posterior. Esse é o plano coronal. Então no plano coronal eu vejo o meu paciente de frente ou de costas. Eu tenho uma outra sutura na minha cabeça chamada sutura sagital. Então, se eu cortasse o corpo humano no sentido dessa sutura, eu separaria ele entre lado direito e lado esquerdo. Então, no plano que corta a sutura sagital, eu tenho um plano sagital. Ele separa o corpo humano em direito e esquerdo. E por último, se eu olhar de cima ou se eu olhar de baixo, eu preciso cortar você ao meio. Então, quando eu corto, o meu plano corta a pessoa ao meio, eu estou separando ela entre superior e inferior. Então, eu tenho um plano transversal. Agora, vamos aplicar a eles eixos, né? Esses eixos é que vão determinar o movimento, tá? Então, quais serão esses eixos? Então, cada plano, o eixo corta ele no meio. Então, vamos lá. Você fez um corte coronal. Você me separou, agora está me vendo na frente. Então, vamos pegar uma articulação como exemplo. O ombro, articulação do ombro. Então, está aqui a articulação do ombro. Você olhando ela de frente, eu venho com o eixo. Encaixei aqui o eixo, eu perfurei essa articulação nesse sentido. Então ela foi perfurada na parte antero-posterior, né? Pegou aqui, ó, antero-posterior. Se eu rodar esse eixo, eu vou fazer o que? Um movimento de abdução e adução. Isso só é possível no plano coronal com um corte com um eixo antero-posterior, né? Deixa eu ver se eu tenho Pronto. Vamos ver
no corte sagital, você agora está vendo de lado. Então, se você está me vendo de lado, você não consegue colocar o eixo no mesmo sentido, porque você tem que ver de frente. Então, o eixo agora ele vem no sentido látero-lateral. Ele vem de um lado para o outro. Então, nesse eixo látero-lateral, no plano sagital, o movimento que vai ser realizado vai ser o de flexão e extensão. Lembre-se que o eixo ele entra diretamente no plano. Então você precisa primeiro identificar o plano, depois você identifica o eixo. E por último, o corte é transversal. Então vamos pegar a minha articulação. Você está olhando a articulação agora de cima. Então vamos colocar o eixo de cima. Então o eixo ele é longitudinal. Então atravessou o eixo, o que acontece quando você roda? Ele vai girando de um lado para o outro, ou seja, ele vai fazendo rotação interna e rotação externa. Graças a isso, você tem os movimentos articulares e estão aplicados aos seus planos e eixos. Vamos às propriedades motoras, né, que os músculos apresentam, né? Agora você vai ter aí o que a gente chama de unidade motora, ou seja, a capacidade que o músculo tem de contrair, encurtar e esticar. Então, o músculo, ele contrai e volta à sua posição normal. Isso aí é o que a gente chama de capacidade elástica do músculo. Ele vem e volta à sua posição normal. Então, o músculo ele tem uma capacidade elástica. E você consegue movimentar o músculo através de impulsos elétricos. Então, o músculo também tem a sua propriedade de excitabilidade. O que é excitabilidade? É você conseguir gerar uma contração estimulando eletricamente aquele músculo, né? Então, lembre-se, o seu músculo tem uma capacidade elástica e tem uma capacidade de excitabilidade. Nós temos o músculo dividido, a arquitetura do músculo, ele é dividido entre elementos, ou seja, nós vamos ter o que nós chamamos de fibra muscular. A fibra muscular, ela é formada por proteínas. Então você vai ter lá a miosina e a actina, que são duas proteínas que compõem a fibra muscular. E a união dessas pontes de actina e miosina forma o que nós chamamos de sarcômero. E o sarcômero é a estrutura que vai gerar contração no músculo. Ou seja, ele vai contrair, diminuir as suas bandas e com isso você vai ter aí a força muscular aplicada. Então, fibra muscular é o que gera os movimentos do seu corpo e sarcômero é a unidade funcional de dentro da fibra muscular. E toda fibra muscular ela precisa estar conectada a um neurônio. Isso nós chamamos de unidade motora. A união da fibra com o neurônio gera o que nós chamamos de unidade motora. A fibra, o neurônio, a fibra ela é resistente, ela tem vida graças ao neurônio. Se você seccionar o neurônio daquela fibra, aquela unidade motora vai morrer e aquela fibra muscular vai ser destruída. Então ela só existe, ela só será viva se você tiver um neurônio ligado a ela. E aí você vai ter dois tipos de fibra muscular, que é a fibra muscular do tipo 1 e do tipo 2.
A fibra muscular do tipo 1 é aquela fibra muscular de alta energia, ou seja, é o músculo que vai te colocar de pé contra a ação da gravidade. Altamente resistente aos exercícios e à fadiga, e ela está relacionada ao seu deslocamento e à sua postura ortostática. Então vamos imaginar o guarda que fica de pé na frente do banco por 4 horas. E ele fica de pé e os músculos que mantêm ele de pé são as fibras do tipo 1. Elas estão contraindo por 4 horas. As fibras do tipo 2, essas são mais fortes, então elas são chamadas de fibras fásicas. Elas têm como característica a força. Então, se eu preciso de resistência, fibra tipo 1. Se eu preciso de força, fibra tipo 2. Só que essas fibras do tipo 2, elas se fadigam facilmente. Então não dá para você aplicar uma repetição muito grande, porque elas vão se fadigar. Então quando se trata de força, alta intensidade e pouca repetição. Lembre-se, o entendimento dessas duas fibras vai ser importante para muita coisa na vida do fisioterapeuta. Por exemplo, em eletrotermo e fototerapia, se você não souber qual a fibra, você não consegue aplicar a corrente correta de estimulação. E aí o paciente não vai ter evolução. Assim como na musculação, se você não souber que fibra que você está utilizando, você não consegue ganhar massa muscular. Tudo bem? Retornaremos com outra unidade.